Olá, seja muito bem-vinda! Por aqui eu te ajudo a ser livre da sua dependência afetiva. Eu sou o psicólogo Evandro Laire e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a violência doméstica e a dependência afetiva. Esse é um tema bastante delicado e para você conseguir compreender as diversas faces desse assunto e também receber algumas dicas de como você pode lidar com essa situação caso você viva uma situação como essa, eu vou pedir para você ficar até o final desse vídeo porque tem um conteúdo muito importante aqui para você. Agora vamos lá, para a gente falar desse assunto, a gente tem que entender um pouco desse cenário que acontece no nosso país. O Conselho Nacional do Ministério Público divulgou em 2001 uma pesquisa que falava que 60% das mortes de mulheres no Brasil acontecem dentro dos lares. Essa é uma informação alarmante que mostra o quanto os lares não são um lugar seguro para as mulheres do nosso país. E aí a gente começa a ver o quanto muitas mulheres sofrem com violências e nessa estatística é falado sobre as mortes, mas e as mulheres que não chegam de fato a morrer por causa de agressões, por causa de violência doméstica? Muitas mulheres sofrem com maridos que são abusadores, agressores, violentos, em muitas situações. Agora a gente precisa entender que nessas pesquisas, geralmente a gente acaba vendo um olhar muito mais voltado pelo lado do direito. E aqui vale uma diferenciação interessante, pois enquanto que o direito analisa o episódio, o fato, sem se preocupar tanto, dá sua importância, mas não se preocupa tanto com o que motivou aquele crime, a psicologia ela vai olhar para aquela situação, mas ela vai ter um foco maior no que motivou aquela ocorrência. Então, quando a gente olha para essas situações pelo olhar da psicologia, a gente começa a ver que pode ter vários fatores envolvendo um crime como esse, como, por exemplo, uma possível dependência afetiva. E não é muito raro a gente ver mulheres que se colocam numa situação, que se mantêm numa situação por vários motivos, porque não querem abandonar o marido, porque às vezes acreditam que os filhos vão crescer sem pai, por causa de crenças religiosas, com medo da exposição social. Então é muito importante a gente observar esse assunto e ter um olhar tentando entender o que motiva uma mulher a permanecer nessa situação, mesmo estando sob violência, mesmo estando sob agressão. Vamos considerar aqui também algo muito importante, que além da dependência afetiva, em muitos desses casos existe um outro tipo de dependência, que é a dependência financeira. E muitas vezes as mulheres elas não conseguem se desvencilhar do marido justamente porque elas não conseguem visualizar uma possibilidade de se sustentarem, de se manterem sozinhas. Às vezes essas mulheres elas estão distantes da família, elas moram em outra cidade ou por algum motivo perderam vínculo com a sua terra natal, com seus parentes e acabam tendo que dar conta dessa situação sozinhas. Muitas vezes essas mulheres elas não conseguem trabalhar justamente porque precisam cuidar dos filhos. E essa incapacidade de gerar uma renda por si próprias é que fazem com que elas dependam de um marido que acaba sendo o provedor da família. Mas a gente precisa considerar também que esta situação de abuso doméstico, de violência e de agressão não acontece somente num contexto de famílias de baixa renda. E muito pelo contrário, eu já vi situações, já tive a oportunidade de atender casos de mulheres que sofriam outros tipos de abuso, não somente físicos, mas abusos psicológicos, abusos morais, abusos patrimonial, e eram mulheres independentes, financeiramente independentes, e muito pelo contrário, elas acabavam sustentando as regalias do marido. Então a gente precisa observar que esse fenômeno de violência doméstica acaba envolvendo várias esferas. Uma outra questão que a gente precisa desmistificar é que a violência doméstica vai acontecer por causa do abuso de álcool, de drogas. Isso nem sempre é verdade, porque existem homens que maltratam as mulheres sem estarem embriagados, sem estarem com estado de consciência alterado, mas simplesmente fazem isso por causa de egoísmo, por causa de um temperamento agressivo, abusivo, né, e tantas outras coisas mais. E através dessas pontuações aqui que eu estou fazendo, a gente já começa a observar que a dependência afetiva ela pode aparecer em qualquer contexto onde exista uma relação entre homem e mulher. E uma outra coisa importante a ser considerada aqui é que a violência doméstica não acontece somente
por parte de homens contra as mulheres, mas existem muitas mulheres hoje em dia que promovem essa violência contra os seus próprios maridos. E este é um assunto também delicado e que precisa ser tratado com atenção. Mas o fato é que a dependência afetiva, ela muito provavelmente esteja muito presente nesses casos de violência doméstica. Muitas vezes as pessoas, tanto homens quanto mulheres, acabam olhando para aquele relacionamento com uma perspectiva, com uma esperança de que a outra pessoa mude o seu comportamento. Uma outra coisa importante que acontece é o medo da rejeição, é o medo do abandono, e isso também vem carregado com uma baixa autoestima, de a pessoa achar que não consegue ser feliz com outra pessoa, que não pode encontrar um outro amor em sua vida. Também muitas vezes acontece por causa do medo da reprovação social, o que as pessoas vão achar de ver o meu casamento falindo. E uma das coisas que estão muito presentes é o medo de deixar os filhos sem um pai, ou medo de deixar os filhos sem uma mãe. E essas questões todas acabam agregando, trazendo uma força maior para essa dependência que é afetiva, mas que é carregado de outros fatores também. Um exemplo disso é que existe também a possibilidade de alguém, uma mulher, provavelmente, ter tido uma referência de um relacionamento lá na infância, de um pai abusador, agressor, e ela não consegue ter outras referências de relacionamento e acaba entendendo que a conduta do seu marido é uma conduta normal, somente pelo fato de seu pai também lá no passado ter agido da mesma forma. Às vezes falta, inclusive, a visão de que ela consegue encontrar outras possibilidades para ser feliz, que não existe somente um caminho na vida para a felicidade. Agora, se você sofre com uma situação como essa, você precisa procurar ajuda, porque nem sempre você vai conseguir encontrar os caminhos mentais, as estratégias para que você consiga enfrentar isso de uma maneira assertiva. Você precisa tomar muito cuidado, porque às vezes você pode estar colocando a sua vida em risco e você subestima o poder da outra pessoa de te fazer um mal. E às vezes pode acontecer de você estar insistindo nesse relacionamento enquanto são seus próprios filhos que estão passando por muitas dificuldades, sofrendo também agressão e abuso juntamente com você. Certa vez eu conheci uma mulher que estava separada do marido e ela já tinha conseguido se desvencilhar daquela relação porque, segundo ela, o marido a tratava muito mal, deixava ela presa dentro de casa, os filhos não podiam sair e muitas vezes ele estava até com outras mulheres, mas ele tratava tanto ela mal quanto os filhos e causava um grande prejuízo para a família. Com o tempo ela conseguiu se desvencilhar daquela situação, começou a morar sozinha, arrumou um trabalho e conseguiu se desvencilhar. A questão é que por algumas dificuldades ali que ela começou a vivenciar, uma fragilidade emocional, ela acreditou que ela poderia retornar com esse marido, com esse ex-marido, na intenção de que agora ele fosse um homem diferente e pudesse tratar os filhos de uma maneira diferente também. E eu dizia para ela, muito provavelmente isso não vai acontecer e você vai voltar a viver todas essas situações negativas que você vivia. E o que aconteceu é que exatamente ela retornou com o marido e passado um tempo ela me chamou e entrou em contato dizendo que aquilo não estava dando certo e que ela precisava agora novamente fazer todo aquele movimento, todo aquele esforço para conseguir se desvencilhar daquele homem tão agressivo que tratava os filhos com tanto desprezo e maldade. E aí o tempo foi passando e ela conseguiu novamente pela segunda vez se desvencilhar daquele marido e trabalhando com essas questões emocionais dela, mostrando que existiam outras possibilidades de felicidade, mostrando para ela que ela poderia ser feliz e poderia se apegar a uma outra pessoa, porque parte do problema dela estava ligado ao fato de que ela achava que se ela se apegasse a outra pessoa, ela sofreria da mesma forma. Mas também fomos trabalhando esse medo do apego, o que ajudou ela a encontrar um novo amor. Então ela conseguiu se relacionar com outro homem que agora tratava ela melhor, assim como tratava os seus filhos de uma maneira muito mais carinhosa. Então percebe que muitas vezes falta uma visão para que você consiga se desvencilhar de uma situação tão tóxica, tão difícil. E vamos lembrar, como eu já mencionei no começo desse vídeo, que muitas vezes as mulheres ficam patinando nessa situação, sofrendo agressões e às vezes chegam até a morte, justamente por causa
caso de um companheiro abusador. E talvez você possa me dizer o seguinte, que não quer que o seu filho cresça sem um pai e por isso que você continua nessa situação. Mas eu posso te afirmar que às vezes é muito melhor o seu filho crescer sem um pai do que ter um pai na vida dele que vai causar um estrago, que ele vai ter que lidar com esse estrago a vida inteira. Então eu já vi situações de mulheres que falaram para mim assim: Evandro, eu achei que fosse melhor eu dar para o meu filho uma família com pai e com mãe. Só que hoje, meu filho adolescente, aos 14, 15 anos, eu observo e percebo que seria melhor se o meu filho não tivesse crescido com esse pai que sempre o tratou tão mal. E muitas vezes você pode estar caindo no mesmo erro. Uma outra coisa que pode acontecer é você se preocupar também com a exposição, com a rejeição social, com a crítica das pessoas. Mas lembre-se que a sua felicidade não deve estar pautado na opinião das pessoas, porque muitas pessoas dão conselhos porque elas não vivem a dor de uma agressão na vida delas. Entenda que você é responsável pela sua própria felicidade. Mas você pode dizer para mim que também tem suas crenças religiosas e acredita que separação não é uma coisa digna, legítima de um cristão ou de qualquer outra crença ou denominação a qual você pertença. Posso te afirmar que eu, como cristão, também acredito no vínculo familiar, na importância sagrada do casamento. Mas eu não posso deixar de te alertar que, junto com esse abuso, com essa violência doméstica, talvez você esteja causando um outro mal muito maior, que é o mal para os seus filhos, o mal para você mesmo, colocando em risco a vida de outras pessoas, inclusive. Então, preste atenção, coloque na balança do que vale mais e faça esse julgamento, que, claro, é algo bastante pessoal, mas você precisa ter esse critério para entender que muitas vezes distanciamento de uma pessoa egoísta, que muitas vezes acaba sendo muito cruel, às vezes é muito melhor do que qualquer outra coisa. E eu preciso também te alertar que muitas vezes algumas mulheres podem achar que dá muito trabalho enfrentar essa situação, mas você não pode se acomodar, porque os prejuízos disso podem ser muito maiores. Você também não pode achar que esse tipo de comportamento é normal e não pode achar que uma família pode viver dentro de uma situação de violência, de agressão, de maus tratos. Você precisa acreditar que existe uma forma de viver muito mais feliz do que essa que você está vivendo, se colocando numa situação sempre de vulnerabilidade. E eu posso te dizer que às vezes dentro de uma situação tão complexa, como talvez essa que você viva, ou alguma situação de alguém que você conheça, que viva algo semelhante disso que nós estamos tratando, situações assim muitas vezes precisam da ajuda de um profissional. E quando eu digo profissional, eu estou me referindo a um psicólogo, mas também precisa da ajuda de um advogado, que vai mostrar para você como você pode utilizar os recursos da lei para proteger você e os seus filhos. Então não deixe de procurar ajuda de profissionais especializados em situações como essa também. E eu quero deixar aqui para você um exercício para você visualizar um cenário diferente, muito provavelmente daquele que você viva. Eu vou pedir para você, escreve no papel como seria a sua vida se você não estivesse com essa pessoa que hoje te maltrata, que hoje te faz mal. Escreve todos os pontos, coloca com quem você estaria, o que você faria, como você sustentaria seus filhos, como você traçaria planos para o futuro, como você daria conta de encarar a sociedade com essa possível ruptura desse relacionamento, como você frequentaria a sua denominação religiosa, como que você trataria essa questão juntamente aos seus filhos, como que os teus filhos se sentiriam caso você não esteja mais com esta pessoa. Coloque todas as questões que você acha que pode estar envolvido numa vida sem a presença desta pessoa que te agride. E depois você com certeza vai visualizar alguns problemas, alguns pontos de angústia. E aí se questione. Comece a fazer um questionamento. Será que isso daqui realmente é um problema? Será que isso daqui não pode ser transformado? Será que isso daqui não pode ser mudado? Será que realmente eu dependo dessa pessoa? Será que realmente eu não conseguirei me sustentar? Será que eu não posso desenvolver um negócio onde eu possa trabalhar de casa e gerar uma renda vendendo alguma coisa, nem que seja na porta da minha casa? Então comece a fazer esses questionamentos a respeito dos pontos que são mais delicados dessa vida que você desenhar, que você imaginar, né, que seria se você estivesse numa condição diferente longe dessa pessoa. Então, faça esse exercício, porque isso pode te ajudar a criar um outro cenário mental que favoreça a sua libertação de uma situação como essa.
Esse vídeo é um vídeo com um assunto bastante delicado e complexo, mas nós já estamos chegando no final e eu espero ter falado aqui sobre pontos principais para que você comece a ter um olhar importante para esse assunto, um olhar diferente. E se você vive uma situação como essa, espero aqui ter podido trazer para você uma outra perspectiva a respeito dessa situação. Então, não deixe que esse assunto se arraste mais. Tome providências, ouça esses conselhos e essas dicas, pratique novas formas de pensar, procure ajuda especializada, tá bom? E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu joinha aqui, porque ajuda bastante o canal, e vou pedir para você também se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber os novos conteúdos, faz seu comentário se você já viveu alguma situação assim, ou se você está vivendo, e não deixe de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Quanto mais você compartilha essas informações, mais você liberta pessoas da dor, da angústia e da dependência afetiva também. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Tchau, tchau!